Olá pessoal, está começando agora o VT com os melhores momentos da sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula do iRacing Brasil. A etapa que foi disputada no circuito de Indianápolis e teve 58 voltas. Você vê aí a imagem dos carros já alinhados no grid, a imagem aérea, os pilotos se preparando para a largada. A pole position ficou com o piloto Fábio Cursino. E a segunda posição, Mogar Filho, o Fábio que foi apenas 58 milésimos mais rápido que o Mogar. A disputa muito grande aí pela pole position e aí o momento da largada. Você vê que o Mogar largou muito mal, acabou perdendo duas posições ali logo na largada. Antes da primeira curva ele já estava duas posições atrás. E a Fachini no início da corrida estava dominando com três carros ali nas três primeiras posições. Aí você vê o piloto Hugo Luiz, que Hugo que não conseguiu chegar a tempo para a qualificação, teve que largar na última posição, conseguiu uma largada excepcional e aí fazendo a ultrapassagem em cima do José Telmo. O Telmo que nesse momento vinha na quinta posição. O Hugo já ganha ali a posição do José Telmo e vai atrás do Mogar Filho. Aí a câmera on-board no carro do Daniel Arendt Wenzing. Daniel que estava muito colado ali no carro do Denis Valjean. O Denis que fez uma largada excepcional também. Aliás, tanto o Denis quanto o Hugo fizeram grandes largadas nessa corrida. E aí você vê como o Daniel dá uma segurada aí para não dividir curva, até porque é parceiro de equipe. E aí o Daniel, no momento do acidente, você vê que o Daniel ele perde o carro, consegue segurar e aí na reaceleração o carro dele acaba se perdendo novamente e ele é acertado ali pelo Mogar Filho. Vamos ver no replay. Olha a câmera do Mogar, como ele estava muito próximo ali também, atrás do Denis Valjean e do Daniel. O Mogar contorna a curva ali com segurança atrás do Daniel. E aí a hora que o Daniel erra, o Mogar ainda consegue frear. E aí no segundo erro, o Mogar ainda tenta escapar para a grama ali para não ser acertado, mas não adianta muito. Ele acaba evitando o toque no muro, mas tem um toque com o Daniel. E para o Daniel foi fim de prova. E também foi fim de prova para o Carlos Passos, piloto da Radicals que tinha treinado para essa etapa, estava empolgado aí com seus tempos. Vamos ver o replay aí na câmera do Carlos. Você vê como o Carlos também vem um pouco mais atrás, né? Ele vem atrás do Marcos Eberhard nesse momento. Você vê como o Marcos consegue passar pelo acidente, o Carlos tenta desviar e acaba sendo acertado. Uma pena, e foi acidente de corrida realmente, uma fatalidade. E aí que eu estava falando sobre a largada. Olha a largada do Denis Valjean, que impressionante. Ele larga na sexta posição e pula para segundo na largada. Olha, parece realmente uma outra categoria. O Denis largou muito bem aí, ganhou várias posições logo na largada. O outro piloto que conseguiu largar muito bem foi o nosso campeão aí, o Hugo Luiz. Você vê como o Hugo já larga colocando o carro de lado ali e acaba ficando preso atrás do Zé Telmo. Você vê essa nova câmera aí do iRacing Brasil colocada com a visão que o piloto tem. O piloto tem exatamente essa visão aí, dependendo do FOV que ele vai usar. Mas é mais ou menos aquela ali a visão que o piloto tem do cockpit. O conseguiu uma ótima largada, acabou ficando preso ali depois, mas já nesse momento aí já ia para cima do Denis Valjean para conseguir a ultrapassagem. Olha como é que o Hugo aproxima do Denis.
Essa câmera é muito bonita também, mostra todo o movimento da suspensão traseira do carro do Denis e o movimento do carro do Hugo atrás dele ali. Aí a curva que o Denis acabou saindo mais lento e o Hugo fez a ultrapassagem. Aí você já vê a briga do Reinaldo Augusto com o Marcos Eberhardt. O Augusto como entra próximo do Marcos Eberhardt aí na reta, na parte oval do circuito de Indianápolis. Você vê que o Augusto prefere fazer a primeira parte da perna por fora, porque se ele ficasse ali atrás ele perderia mais tempo. Quando entra na reta ele coloca atrás só para pegar um pouquinho de vácuo e aí faz a ultrapassagem em cima do Marco. Bonita ultrapassagem aí do Reinaldo. Reinaldo fez uma ótima corrida em Indianápolis, a melhor corrida dele até o momento. E aí o Hugo Luiz correndo atrás do prejuízo. Momento que ele chega em cima do Fábio Cursino ali, já brigando pela primeira posição. O Fábio que andou muito também, andou praticamente sozinho aí depois que o Hugo faz a ultrapassagem sobre ele. Ele não sofreu qualquer tipo de pressão ali dos outros adversários. Realmente tá num nível muito bom, tá num momento muito bom do campeonato aí o Fábio, que vem crescendo a cada etapa aí e é um sério candidato. Se o Hugo já está com o título praticamente garantido, o Fábio tá brigando aí com o Mogar Filho para ver quem vai ser o vice-campeão. Como eles falam, o campeão dos normais dessa temporada aí, que realmente o Fábio tá mandando muito bem. É a câmera no carro do Hugo Luiz, como ele consegue frear um pouquinho depois do Fábio Cursini e aí faz a ultrapassagem no final da reta. E aí mais briga. Aí a gente tem o pessoal ali que ficou um pouco mais para trás. O Marcel Facchini, que estava pagando a punição nessa corrida, teve que largar dos boxes, correndo atrás do prejuízo aí. Você vê que o Marcel tem o Fred Tavares e o seu irmão, o Wendel Facchini, à sua frente. A câmera aí na traseira do carro do Fred, mostrando ali como o Facchini estava próximo, como entrou forte na reta o Facchini. E aí vem para fazer a ultrapassagem em cima do Fred. Você vê como o Fred, mesmo por dentro, ele acaba freando um pouco antes ali. A corrida ainda estava no seu início, de repente não seria bom arriscar aí uma disputa mais forte naquele momento. E o Facchini também naquele momento ali era mais rápido que o Fred, então fez o correto ali, deixou o Facchini embora. Facchini que logo após passar o Fred já começa a encostar ali no carro do seu irmão. Você vê que as pinturas são semelhantes. E aí o Wendel acaba se enrolando um pouquinho ali na hora de dar passagem pro Facchini, que ou se ele estava brigando pela posição, a gente também não sabe. E aí acaba atrapalhando o Fred, porque ele vai para a grama e aí quando volta ali dá a impressão de que vai para cima do carro do Fred. Ó, vamos ver no replay aí, exatamente na câmera on-board no carro do Fred. Carro do Fred que tem uma anteninha muito bonita da girafinha. Aí o momento que o Wendel volta para a pista, o Fred se assusta e aí acaba perdendo essa posição aí para o Wendel. Aí a câmera no carro do Marcos Eberhardt. Marcos que agora tem o Marcel Facchini atrás dele. Facchini nesse início de prova
realmente estava mandando muito bem, estava andando tudo que podia aí para recuperar o tempo perdido. Como o boxe aqui de Indianápolis é muito longo, e o Fachini precisou esperar todos os pilotos passarem para conseguir sair do boxe, ele perdeu muito tempo aí e conseguiu recuperar esse tempo na pista. Aí você vê, ó, essa câmera nova aí do iRacing Brasil mostrando a visão do piloto dentro do cockpit. O Marcel Fachini indo para cima do Marcos Eberhard, como no vácuo faz muita diferença. O Marcos tenta garantir ali, se manter por dentro para defender a posição. O Marcel acaba atrasando um pouquinho a freada e consegue a ultrapassagem, assim como ele fez com o Fred também. Quase deu uma erradinha ali, chegou a dar uma balançada o carro do Marcel, mas conseguiu manter a posição. E aí volta para o carro do Fred Tavares, que ficou algumas voltas ali na briga com o Wendel Fachini, uma briga legal, o Wendel defendendo posição, o Fred tentando a ultrapassagem. E aí o momento que o Fred consegue entrar muito próximo na reta, o Wendel faz o mesmo que todos os pilotos fazem, deixar o carro por dentro para tentar dificultar a ultrapassagem, mas não teve jeito. Aí o Fred fez a mesma coisa que o Fachini fez, né, no lance anterior que nós mostramos, freou um pouquinho depois ali e conseguiu confirmar a ultrapassagem. Aí você vê mais uma vez o Fachini indo para cima do Wendel Fachini, mas agora já como retardatário. O Wendel já tinha feito a sua parada no boxe. Mais uma vez o Wendel passa reto ali na mesma curva e aí dá outra a passagem ali para o Marcel Fachini. Falando em parada no boxe, está aí o momento que o líder da etapa, o piloto Hugo Luiz, vai para o boxe. Você vê como ele tenta ganhar todo o tempo possível ali na entrada de boxe. E aí essa saída de boxe aí que foi muito bacana, o Denis Valjean e o José Telmo, eles saem juntinhos do boxe, olha, lado a lado. O Denis por fora ali, o Telmo por dentro. O Telmo consegue ficar à frente do Denis, mantém a sua posição. Aí uma volta depois, Reinaldo Augusto saindo do boxe, você vê como ele dá uma freadinha para o Zé Telmo poder passar ali, fazer a curva. A preferência é de quem está na pista. E aí consegue sair ali entre o Denis Valjean e o José Telmo, o piloto da Fast Racing, Reinaldo Augusto. E aí nesse momento começa a corrida do Mogar. Mogar que depois que foi pro boxe conseguiu consertar o dano que tinha no seu carro. Ele começa a ultrapassar todo mundo. Nesse momento aí o Mogar era o 9º colocado, tá indo para cima do 8º. E você vê como o Mogar já bota de lado ali para fazer a ultrapassagem em cima do Marcos Eberhard. Confirma a ultrapassagem. Um Mogar que fez cerca de 5 ultrapassagens após a parada de boxe. Realmente não estava andando num ritmo espetacular e alucinante aí o Mogar Filho, para tentar recuperar todas as posições perdidas naquele acidente lá com o Daniel logo na segunda volta. Você vê agora o Mogar já indo para cima do Fred Tavares. Fred que era o 7º colocado, aí a câmera mostrando a parte traseira do carro do Fred e o movimento do carro do Mogar ali, o traçado feito pelo Mogar atrás do Fred. O Mogar que vai conseguir pegar o vácuo aí, fazer a ultrapassagem.
Indianápolis é uma pista que particularmente eu gosto bastante, é uma pista muito rápida e mistura, né? Você não sabe se você usa um setup low downforce por causa dessa reta gigante que existe aí, né, em Indianápolis, ou se você usa um setup high downforce para a parte de misto aí do circuito que você também realmente ganha muito tempo. Então você tem que encontrar um equilíbrio ali entre o rápido e o setup que dá para fazer curva. E a gente conseguiu um bom setup para essa temporada, para essa etapa aí. O pessoal elogiou bastante o setup e o Mogar está mostrando aí, olha, já vai para mais uma ultrapassagem. Nesse momento aí o Mogar era o sétimo colocado e estava indo para cima do Marcel Facchini. Marcel que no início da corrida fez várias ultrapassagens. Você vê aí o trabalho. O Facchini antes desse momento ele deu muito trabalho para o Mogar. Você vê que esse ainda não é o momento que o Mogar ultrapassa. O Mogar preferiu não botar de lado junto com o Facchini ali. E o Facchini trazia o líder da etapa junto com ele, que é o Hugo Luiz. Então ele tinha que tentar se defender do Mogar e também dar ultrapassagem para o Hugo. O Hugo que também não forçou, ficou ali esperando para ver o que ia acontecer entre eles. Aí mais uma vez, mais uma tentativa do Mogar aí para cima do Marcel Facchini. Marcel que vendeu caro a posição, não foi fácil não. Você vê aí essa nova câmera do iRacing Brasil na frente aí do carro com a visão do piloto dentro do cockpit da FW31. Mais uma vez o Mogar não se arrisca, não desce junto com o Facchini ali para fazer a curva. Aí já mais uma tentativa do Mogar. Você vê que já é a terceira volta seguida aí que eles estão disputando a posição. O Mogar que acabou contando aí que contava com um bom resultado nessa prova. Olha o que o Mogar tenta fazer, ele tenta passar por dentro ali do Facchini. O Facchini, eles dois são amigos, se conhecem, então o Mogar tentou ali botar por dentro para ver se o Facchini deixava. O Facchini falou aqui não. E aí o Mogar continua ali atrás do Marcel tentando a ultrapassagem. O Marcel que é muito difícil ultrapassar esse cara. É um piloto muito rápido e muito duro aí de ultrapassá-lo. Aí mais uma tentativa e agora sim o Mogar consegue a ultrapassagem. Mesmo assim não foi fácil, fizeram a curva lado a lado ali. O Mogar tinha preferência e conseguiu confirmar a ultrapassagem em cima do Marcel. Aí já na volta de número 38, faltando apenas 20 voltas para o final, o Mogar já estava ali atrás do Denis Valjean. O Denis que fez uma ótima corrida também. Você vê como o Mogar ele entra próximo do Denis, que aí ao contrário do Marcel Facchini, o Denis já deixou o lado de dentro ali para o Mogar, deixou o Mogar ultrapassar. Não criou muita dificuldade aí não o Denis. E o Marcel até me confidenciou que falou, pô, segura o cara aí, dei mó trabalho pra ele.
O Denis preferiu não arriscar ali, fez sua corrida, foi numa boa. E aí, só para variar, mais uma vez, Mogar Filho, agora como quinto colocado, indo para cima do quarto colocado, Reinaldo Augusto, e fazendo a ultrapassagem mais uma vez. Aí o momento que o Fred Tavares está indo para cima do Marcel Facchini. O Marcel, que já tinha feito a sua parada, voltou próximo ali do Fred. Fred tenta a ultrapassagem, não consegue. Mantém o carro ali atrás, vai seguindo o piloto da Facchini. Aí a câmera on-board no carro do Marcel Facchini. Marcel, que nesse momento era o sétimo colocado, estava tentando ali ultrapassar o Denis Valjean, que era o sexto. Claro que eles tinham feito parada, alguns pilotos ainda não. Alguns pilotos foram para uma parada, outros pilotos foram para duas. Então o Facchini e o Denis acabaram ganhando aí algumas posições até o final. Você vê como o Marcel vem bem próximo ali do seu companheiro de equipe, Denis Valjean. Nessa câmera aí que mostra a traseira do carro do Denis, a gente consegue ver bem aí o efeito do vácuo nessa pista. Você vê como o Marcel não entrou muito grudado aí no Denis, mas consegue aproximar bastante desde o início da reta. Olha como aumenta o tamanho do carro do Marcel Facchini ali na traseira do Denis. Realmente dá para o piloto tirar aí de 3 décimos a meio segundo, até um pouquinho mais, nessa reta gigante de Indianápolis. Nesse momento aí a gente vê uma disputa que nem deveria ser uma disputa. O piloto Wendel Facchini ali à frente do Marcos Eberhardt. O Marcos estava na sétima posição, oitava posição, e o Wendel era 11º, então estava indo para dar uma volta aí e acabou perdendo um bom tempo atrás do Wendel aí, o Marcos Eberhardt. Vê como mesmo sendo retardatário não diminui ali, não tira o pé. Vai contra tudo aquilo que a gente fala no briefing aí, enfim. Atrapalhou bastante ali o Wendel Facchini, o traçado do Marcos Eberhardt, fez perder algum tempo. Não é o comportamento que a gente espera aí de um piloto que está levando volta, um retardatário, mas o Wendel já foi avisado, inclusive durante a corrida, e aí cedeu a ultrapassagem. Teve aí um momento que o Reinaldo Augusto ele deu uma segurada ali para não bater no Marcos Eberhardt, e aí voltou para a pista. Ele tinha alguma distância ainda para os carros que vinham atrás, que era o carro do Denis Valjean e do Marcel Facchini. O Reinaldo que acabou se assustando ali com o Marcos Eberhardt, dando uma erradinha, mas conseguiu se manter ali na prova. E aí o momento que o Marcos dá a ultrapassagem, não foi o ideal também. O certo seria deixar os 3 pilotos passarem na reta, mas
Acabou que nem o Denis, nem o Marcel e nem o Reinaldo perderam muito tempo aí nessa ultrapassagem. Denis colado aí no Reinaldo Augusto, tentar a ultrapassagem. Olha como os dois fazem a curva lado a lado, mas o Denis consegue confirmar a ultrapassagem. Reinaldo ainda tenta dar o troco ali por dentro. Bonita ali, bonita disputa. Marcel tenta vir ali no embalo do Denis, não consegue. O Reinaldo consegue segurar o Marcel. Teve um toque ali atrás do Marcos Eberhard no carro do Wendel Facchini. O Marcos que acabou sendo punido aí por aquele toque ali, prejudicou bastante o piloto da Facchini Racing. Você vê o Marcel aí entrando bem colado no Reinaldo Augusto na reta de Indianápolis para tentar a ultrapassagem. Mas aí o Reinaldo consegue fazer um traçado melhor. O Hugo que vinha ali atrás para dar uma volta nesses pilotos acabou tomando um susto ali, teve que frear o carro, tirar para não bater ali. O pessoal disputando posição é muito complicado para poder dar passagem, sempre acontece. Esse tipo de coisa você vê que o Hugo ainda está ali atrás, e o momento que o Denis Valjean toma um slowdown, que é uma punição onde o simulador entende que o piloto tirou alguma vantagem daquela manobra. E aí o Denis teve que reduzir e perdeu todo o contato que ele tinha ali com o Marcel Facchini e com o Reinaldo Augusto. Você vê que agora sim, 2 voltas depois, o Marcel dá a passagem para o Hugo. Aí você vê a briga do final da corrida. Aliás, foram 2 brigas muito boas, muito bonitas, assim, realmente impressionante. O final de corrida que nós tivemos em Indianápolis na última quinta-feira, Reinaldo Augusto e Marcel Facchini, José Telmo e o Mogar Filho, foi realmente de tirar o fôlego aí, piloto chegando com meio carro à frente. Foi muito bonito. Você vê aí o Reinaldo Augusto, que nesse momento ele estava andando mais lento que o Marcel, estratégias diferentes. Aí o Reinaldo com o pneu mais desgastado, estava muito difícil para ele segurar o Marcel atrás dele. Aí você vê a aproximação do Marcel para cima do Reinaldo, a tentativa de ultrapassagem. O que o Reinaldo consegue se defender aí na primeira tentativa. E essa aí, a outra briga que eu estava falando, o Mogar Filho para cima do José Telmo, realmente impressionante aí a disputa desses pilotos. A gente acabou até pegando primeiro essa chegada do José Telmo com o Mogar Filho e depois a do Reinaldo com o Marcel. Olha como o Mogar parece ter o carro mais rápido ali, mas o Telmo, final de corrida, última volta, não tem como dar a colher de chá. O Telmo faz de tudo ali para se manter à frente do Mogar Filho. O Mogar faz um traçado melhor, olha como ele entra, consegue abrir melhor e tangenciar melhor a curva. E eles entram na reta muito próximo. Você vê o Mogar tentando pegar todo o vácuo possível ali do carro do José Telmo. Olha a freada aí, como o Mogar parecia que tinha conseguido passar o Telmo, mas o Telmo consegue recuperar por dentro ali, dar o troco, mantém a posição. Impressionante aí, realmente. Telmo
corrida dele só por essa defesa de posição e realmente já valeu, foi de muita habilidade aí do Telmo e também respeito do Mogar ali que soube manter a linha e respeitar a posição do José Telmo na pista. Você vê aí, ó, a mira do Mogar, essa mira que a gente viu algumas vezes aí durante o VT. Mogar mirando o carro do José Telmo, tentando a ultrapassagem. E aí sim a gente vê a última volta, o Mogar como entra um pouquinho mais distante, mas mesmo assim o vácuo faz muita diferença, né, aqui em Indianápolis. E o Mogar vai chegar muito, muito, muito próximo aí. Olha como eles cruzam a linha. Cruzaram a linha praticamente lado a lado. Olha a comemoração do José Telmo. Realmente muito feliz. Parabéns, Telmo. Fez um grande trabalho aí nesse final de prova. Foi realmente muito bonito de ver. E aí a outra briga. Briga pelo terceiro lugar da etapa. Reinaldo Augusto e Marcel Facchini. Olha como o Marcel vem com a faca nos dentes ali para cima do Reinaldo. Essa aí é a última volta, quando eles fizeram ali a curva 1. E o Marcel vindo com tudo ali, o Reinaldo tentando segurar de todas as formas. Claro que tudo dentro do limite, do respeito, do permitido em pista. Mas fizeram uma grande disputa ali, o Reinaldo e o Marcel. Vamos acompanhar aí nessa câmera do Rei e depois na câmera do carro do Marcel também. Olha como o Marcel consegue entrar bem mais forte na reta. Nesse momento aí, a gente assistindo tinha certeza de que o Marcel ia cruzar na frente, mas olha, o Marcel tira o carro um pouco do vácuo ali para entrar mais forte. Os dois quase tocam roda ali de tão perto que chegam. E aí ele passa com meio carro apenas à frente, o Reinaldo Augusto. Reinaldo que... essa câmera é bacana, a gente vê o piloto ali guiando, câmera no bico do carro. Olha o movimento do Marcel ali atrás do Reinaldo, desesperado para conseguir a ultrapassagem. E aí você não vê o carro, mas exatamente o momento que eles cruzaram ali, o Rei tinha meio carro à frente do Marcel Facchini e ficou com a terceira posição. Primeiro pódio do Reinaldo Augusto nessa temporada, primeiro pódio da Fast Racing. Parabéns, Hugo Luiz, Fábio Cursino, parabéns, Reinaldo Augusto, os 3 primeiros colocados. Fora isso, todos os outros pilotos estão de parabéns, fizeram uma grande etapa, sem acidentes na primeira volta, uma corrida limpa, bacana. E aí a comemoração do campeão, Hugo testando aí o oval de Indianápolis com seu FW31 da My3ID, Real Game, iRacing Brasil, Facchini Autos, enfim, o Hugo cheio de patrocínios nessa temporada, o carro muito bonito aí da My3ID. Você vê o Hugo aí dando uma voltinha no oval de Indianápolis após a vitória. E vamos ver agora o resultado final da prova. Tá aí o resultado: Hugo Luiz, o grande vencedor, com Fábio Cursini em segundo, Reinaldo Augusto em terceiro, Marcel Facchini em quarto, Denis Valjean em quinto, José Telmo sexto, Mogar Filho sétimo, Frege Tavares o oitavo, Marcos Eberhardt o nono e Afrânio Florence na 10ª posição. Esses foram os 10 primeiros colocados da etapa de Indianápolis. A 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula. Faltam apenas 4 etapas agora para o final. E vamos ficar agora com a entrevista. Está vendo aí a câmera no bico do carro do piloto da My3ID, Hugo Luiz, o grande campeão da noite. E vamos ficar agora com a entrevista com os 3 primeiros colocados. Muito bem, pessoal, já estamos aqui na cabine com os 3 primeiros colocados da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula do iRacing Brasil. A etapa de hoje que foi disputada no circuito de Indianápolis e terminou com a vitória de Hugo Luiz, em segundo lugar Fábio Cursino, em terceiro Reinaldo Augusto, conseguindo aí o seu primeiro pódio na temporada. E aí, Rei, o Leão voltou? Boa noite. Fala um pouquinho pra gente aí da tua corrida. Primeiramente, boa noite, Sank, boa noite aos amigos do iRacing Brasil. O Leão voltou, né?
estava fazendo uma temporada muito ruim, assim, muito aquém do que eu esperava, até porque na última temporada eu andei ali entre os primeiros e nessa temporada eu dependi muito de outros carros quebrarem para chegar ali em quinto ou sexto lugar. Nessa corrida eu larguei em sétimo, caí 3 ou 4 posições logo lá na largada, não tive uma boa largada, mas esperei nas primeiras voltas. Tem muitos carros juntos, acabam acontecendo alguns acidentes, eu fui desviando e após 3 ou 4 voltas eu já estava em sexto. À minha frente tinham o Zé Telmo, o Eberhard e o Valjean ali dando o terceiro lugar, né, o pódio. Eu sabia, até pelo meu estilo de pilotagem, não sei se é com esse novo carro, se todas as corridas eu estou conseguindo dar uma volta a mais do que vários pilotos antes de parar no pit stop. Então eu sabia que se eu ficasse perto desses pilotos, quando chegasse o momento de parar, essa uma volta a mais daria uma diferença suficiente para eu voltar na frente. Foi o que aconteceu, eu acabei passando o Telmo, o Eberhard na pista, o Telmo também, porque ele errou. Fiquei próximo ao Valjean. Quando ele parou no pit, eu parei na volta seguinte. Essa volta que eu dei a mais, eu consegui voltar um segundo na frente dele. Mas o Telmo voltou um pouquinho na minha frente. Quando ele voltou na minha frente, eu já percebi que ele ia para uma tática diferente. E aí é muito usar a cabeça, porque você tem que identificar a leitura da corrida e saber quais pilotos vão para 2 paradas e qual piloto está na mesma estratégia que a sua, que no caso a minha era uma parada só. Quando o Mogar Filho se aproximou, percebi também que a estratégia dele era outra, não valia a pena eu brigar por posição ali, porque eu ia perder tempo à toa, até facilitei a ultrapassagem dele, e saber que quando todo mundo fizesse a segunda parada, que teríamos um panorama mesmo da corrida. Acabei me envolvendo ali quase em um acidente com o Eberhard depois, quando ele era retardatário, tive um pouco de dificuldade para passar também o Wendel Facchini quando ele era retardatário, e com isso o Valjean e o Marcel Facchini chegaram. O Valjean chegou a me passar, mas não entendi por que depois ele tirou o pé numa das retas. Não sei se ele teve algum problema ou tomou um slowdown. E eu passei de volta e ficou a briga entre eu e o Facchini até a última volta. E por meio carro aí eu consegui esse pódio primeiro da temporada. Vamos ver se a gente consegue repetir outros. Parabéns ao Fábio pelo segundo lugar e ao Hugo pela vitória. E um abraço a todos. Valeu, Reinaldo. Obrigado aí pela tua entrevista. Realmente o Dennis tomou 2 slowdown, na verdade, durante a corrida nessa parte final. E eu vi que o Mogar estava, como você falou, estava numa outra corrida e estava muito mais rápido. Não sei se ele acabou mudando a estratégia dele ali depois do acidente que ele teve com o Daniel. Mas naquele momento que ele te ultrapassou, realmente ele estava bem mais rápido. Bom, vamos falar agora com o segundo colocado, Fábio Cursino. Fábio que algumas corridas aí vinha terminando na terceira posição. Queria o segundo lugar e hoje conseguiu aí, fez uma ótima corrida, largou na pole position, foi ultrapassado apenas pelo Hugo, que acabou vencendo a corrida. Mas acredito que o Fábio esteja bem satisfeito aí com o desempenho. Boa noite, Fábio. Fala um pouquinho pra gente aí da tua corrida. Boa noite, Sanky. Boa noite a todos. Eu consegui um resultado bom. Larguei na pole, é gostoso, né? Apesar de ser uma combinação aí, o Hugo acabou não chegando a tempo para participar da quali. Mas foi bem, consegui largar razoavelmente bem. O Mogar não conseguiu. Eu mantive a primeira colocação. E, como você disse, eu só fui ser ultrapassado pelo Hugo depois. E, bom, pelo menos eu não tomei a volta dele hoje. Mas eu acho que foi porque eu fiz uma parada só. Não sei se realmente foi vantajoso ou não. E apesar dos incidentes aí na corrida, a Facchini terminou bem hoje. Conseguimos pontuar um pouco mais. E, bom, parabéns ao Hugo aí pela vitória. A corrida foi muito boa. É verdade, Fábio. A Facchini hoje conseguiu terminar com bastante pilotos ali nas primeiras posições, né? Você ficou em segundo, o Marcel em quarto e o Denis em quinto. Acredito que apenas o Daniel tenha saído, então foi realmente uma corrida muito boa aí para a equipe Facchini Racing. E para você, principalmente, que conseguiu aí esse segundo lugar. Parabéns pela tua corrida aí, pela tua posição. Vamos falar agora com o campeão da etapa, Hugo Luiz.
Hugo que está já em processo de treinamento para a etapa do DWC. Claro que essa etapa é diferente, mas é sempre interessante usar essas corridas como um treino de long run, né? E aí, Hugo, como é que foi? Como é que foi o treino hoje e a corrida? Como é que foi a tua corrida? Boa noite. Boa noite, Sank, e todo mundo que está assistindo. Ah, Foi uma corrida diferente porque eu cheguei depois do início da qualificação e não deu tempo de botar o carro na pista. Então tive que largar sem tempo, acho que larguei em 12º ou alguma coisa assim. Então eu tive que recuperar algumas posições no início da corrida. Teve o que o que alguns acidentes acabaram ajudando nesse processo de recuperação. E eu optei por fazer 2 paradas exatamente para ver como é que seria a diferença entre um e outro numa corrida, a questão do comportamento do carro no vácuo. Mas a corrida foi bacana. Ali tive só um susto ali quando teve uma fila de retardatários ali na frente. E teve até uma rodada ali, mas felizmente não aconteceu nada com o meu carro. Mas depois eu vi que o Cursino estava numa estratégia diferente da minha, que seria uma parada só. Então, como ele estava mais de 30 segundos atrás e normalmente o pitch aqui dura mais ou menos isso, então eu vi que poderia administrar até o final. Bem contente com a vitória. Legal. Com essa vitória, você chega aí à sexta vitória no campeonato, em 6 corridas, assim como o Thiago Almeida lá no Star Mazda, né? Vocês estão disputando aí para ver quem vai conseguir mais vitórias. E como é que tá esse treinamento, como é que tá o foco aí e a expectativa para a corrida de sábado? Não dá pra falar muita coisa porque a pista é muito curta, vai estar todo mundo virando tempo parecido. Vai ser questão como sempre foi na qualificação do WC, que é o piloto que conseguir ter a capacidade de administrar o psicológico e fazer a mesma volta que ele fez durante o treino. Aí ele vai conseguir largar na frente. E, bom, vai ter essa diferença também de estratégia. Vai ter gente com uma parada, 2 paradas, talvez até 3. Mas aí vamos ver o que acontece. O carro teve uma pequena evolução e depois da vitória em Zandvoort eu tô um pouco mais confiante. Que bom, Hugo. Bom, boa sorte para você lá no DWC. Espero que sábado a gente acompanhe aí mais uma vitória tua rumo ao bicampeonato. E parabéns pela tua vitória hoje aqui, mais do que merecida. E é isso, pessoal. Eu agradeço aqui os 3 primeiros colocados pela entrevista. Agradeço todo mundo que está assistindo esse VT. Fiquem ligados aí nos canais de mídia social do iRacing Brasil. Assine nossos canais no Twitter, Facebook e YouTube. E que muitas novidades estão vindo por aí para a próxima temporada. Então fique ligado e até a próxima.